Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã desta segunda-feira, com muitas informações importantes, principalmente envolvendo o departamento médico do Flamengo, alguns atletas, que se sentiram muito nesse jogo diante do Corinthians, na vitória do nosso Flamengo por 1-0 com um gol salvador do zagueiro Léo Pereira, que terminou o jogo como atacante. Alguns jogadores sentiram, principalmente o próprio Léo Pereira. Flamengo atualizou a situação do Léo Pereira, Eric Pulgar, situação envolvendo Arrascaeta e Everton Ribeiro, jogadores que podem desfalcar o Flamengo por alguns jogos importantes, tanto Campeonato Brasileiro, Libertadores, na próxima quarta-feira, Copa do Brasil, jogo da volta com o Fluminense. Pode aí ter desfalque importante, a gente vai falar sobre isso. O técnico Jorge Sampaoli até falou também sobre a situação envolvendo um futebol muito abaixo que o Flamengo apresentou neste último domingo diante do Corinthians, porque a gente esperava um jogo totalmente diferente, um futebol muito melhor, porque o Flamengo fez uma bela partida na última terça-feira diante do Fluminense, pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o técnico Jorge Sampaoli explicou toda a situação, também falou sobre a situação envolvendo Everton Ribeiro e Arrascaeta. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Flamengo viaja hoje para o Chile para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América diante do Ñublense do Chile nesta próxima quarta-feira, e eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre a situação envolvendo o nosso meia camisa 7, Everton Ribeiro. O técnico Jorge Sampaoli, ele falou na entrevista coletiva após a vitória do nosso Flamengo diante do Corinthians por 1-0 nesse último domingo, a situação de Everton Ribeiro. Ele falou o seguinte: Everton Ribeiro tem problema no tornozelo, que ficou pisando mal e girou um problema na posterior da coxa. Ele falou também da situação de Arrascaeta e falou o seguinte: Arrascaeta vem com muita carga e ia jogar só 45 minutos hoje, mas não conseguiu. Falou Jorge Sampaoli aí no Maracanã, após a partida entre Flamengo e Corinthians, na vitória do nosso Mengão queridão. Lembrando que a Arrascaeta chegou até a entrar no gramado, estava no aquecimento para entrar como titular na partida, mas sentiu e ficou aí de fora do jogo. Agora esses dois atletas seguem aí sendo dúvidas para o jogo da próxima quarta-feira e até mesmo para o jogo da volta contra o Fluminense no dia 1º de junho. Mas como assim, Henrique? Isso porque o Flamengo, mais precisamente o departamento médico do Flamengo, deu uma estimativa de volta aos gramados de Everton Ribeiro de 10 dias. Caso realmente o Everton Ribeiro não consiga voltar antes desses 10 dias, Everton Ribeiro fica de fora do jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Fluminense no próximo dia 1º de junho. A Arrascaeta irá passar por novo exame para realmente saber se tem lesão ou não. A princípio, não foi detectada nenhuma lesão em Arrascaeta, apenas um incômodo mesmo, mas o jogador irá se recuperar e segue sendo dúvida para o jogo da próxima quarta-feira, agora, diante do Ñublense do Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ainda se falando sobre esse jogo, o Flamengo aí fez uma partida muito abaixo, um jogo que a gente não esperava realmente, a gente esperava um jogo melhor do Flamengo em relação ao jogo que foi feito diante do Corinthians. O técnico Jorge Sampaoli, ele também destacou esse momento do Flamengo diante do Corinthians e ele falou o seguinte: o time ganhou um jogo importante sem jogar como jogou contra o Fluminense. O time vem numa sequência e está sentindo os 5 jogos em 12 dias. Considero que hoje o time ganhou um jogo difícil. Cada vitória ajuda que o processo continue corrigindo-se. Eu recebi o time de uma forma e a única maneira de melhorar é trabalhando, trabalhando, trabalhando. Para jogar a intensidade que pretendo, é preciso trabalhar e exigir muito mais, explicou o técnico Jorge Sampaoli. Ainda se falando sobre jogadores que têm aí sentindo problemas, vou falar também sobre a situação envolvendo o Eric Pulgar e Léo Pereira, porque o Flamengo, logo após a partida, o Flamengo divulgou a situação desses jogadores e o Flamengo comunicou o seguinte: o atleta Eric Pulgar foi substituído com cãibra, ou seja, o jogador não preocupa para o jogo da próxima quarta-feira.
Já o atleta Léo Pereira sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda. Ambos serão reavaliados no CT do Ninho do Urubu, publicou o Flamengo nas redes sociais após a vitória do mais querido sobre o Corinthians no Maracanã neste último domingo. Mano, falar para vocês, na quarta-feira é um jogo importante. É um jogo que o Flamengo pode, inclusive, dependendo do jogo de amanhã, dessa terça-feira, o Racing e Alcas. Se o Alcas vencer o Racing, o Flamengo vencendo na próxima quarta-feira, o Nublense, com 3 gols de diferença, o Flamengo assume a liderança do grupo. Neste momento, o Racing está com 7 pontos, é o líder. O Flamengo, com 4 pontos, é o vice-líder, segundo colocado. O Alcas, na terceira colocação, com 3 pontos. E o Nublense também, com 3 pontos, fica aí na quarta colocação. Apenas um critério de desempate ali, saldo de gols, né? O Nublense tem menos 3 gols em relação ao Alcas, que tem 1. Já em relação aos 2 primeiros colocados, que é o Racing e o Flamengo, o Racing com 7 e o Flamengo com 4 pontos, o Racing tem saldo de 3 gols e o Flamengo apenas um saldo de 1 gol. O Flamengo vencendo vai a 7 pontos. Se o Racing perder, o Racing fica com 7 pontos também. Mas, porém, se o Flamengo vencer com uma vitória maiúscula, né, por exemplo, 3 gols de diferença, e o Racing perdendo para o Alcas, o Flamengo assume a liderança. Mesmo com a mesma pontuação, mas com saldo de gol positivo, o Flamengo assume a liderança do grupo. Isso é muito importante para o mais querido Brasil, em sequência dos próximos 2 jogos que tem aí restando para definir a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Então, é isso aí. Flamengo realizando novo exame em Arrascaeta nesta segunda-feira. Jogadores que serão reavaliados, como Léo Pereira e Eric Pulgar, também nesta segunda-feira. Everton Ribeiro, já foi definido o prazo de até 10 dias para retornar aos gramados. Há uma expectativa que retorne antes, mas caso não aconteça, Everton Ribeiro desfalca o Flamengo até o jogo da volta contra o Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Flamengo faz um treino na manhã desta segunda-feira e logo mais à tarde viaja rumo ao Chile, aonde enfrenta o Nublense na próxima quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Neste mesmo horário, o Racing enfrenta o Alcas nesta terça-feira, amanhã. Também jogos aí que faz parte do grupo do nosso Mengão Queridão, que é pra gente ficar de olho e vamos seguir com tudo, beleza? De agora foi isso, a gente vai seguir sempre focado com tudo, em todas as informações do nosso Mengão Queridão, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso mais querido e mais amado do Brasil, o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Por isso que é muito importante você está inscrito no nosso canal, confere se está inscrito, confere se o sino está ativo. Se não tiver, aproveita, faz isso aí agora, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.